Hoje irei discutir a relação entre trauma infantil, traumas de infância, traumas familiares e flashbacks emocionais, né? Antes de tudo, quando se passa por sucessivos traumas na infância, nós podemos vivenciar problemas relativos a esses traumas na vida adulta, né? Na juventude, na adolescência, na vida adulta, né? Muitas vezes esses sucessivos traumas podem ser tratados como um caso de trauma complexo, né? Estresse pós-traumático complexo, que é quando não tem necessariamente um evento traumático, mas uma série de pequenos eventos que vão gerando na pessoa respostas traumáticas, né? Nesse contexto, muitas vezes no contexto familiar, uma criança crescendo num contexto familiar, ela não vai enfrentar um super trauma, pode sim, claro, ter um evento muito traumático, né, de violência ou algo assim, mas ela pode ter pequenos traumas relativos a situações de punições frequentes, mesmo que não sejam tão graves, ou invalidação, ou depreciação, inferiorização por parte dos pais, anulação, controle, vários pequenos eventos que vão formando respostas traumáticas. Muitas vezes não se identifica, tentando voltar ao passado com muita clareza, o que foi necessariamente o causador do trauma, porque são pequenas coisas. Por exemplo, crianças que são submetidas a um intenso controle de famílias muito autoritárias, elas podem ter resposta de regulação emocional em situações em que elas se sentem controladas na juventude e na vida adulta. E não é necessariamente elas, nossa, mas eu não passei por uma situação de violência familiar, por que eu estou assim? Porque o controle desregulava ela em situações que ela estiveram percebendo na vida adulta, em outros contextos, controle, ou ela pode se desregular ou ter uma relação tensa com a autoridade, por exemplo. Ter dificuldade de manter empregos porque se sente ofendida, né? Por exemplo, são possibilidades, né? Muitos, então, desses casos de trauma infantil, trauma familiar, não tem exatamente um só evento, né? Muitas vezes, até quando há um evento muito grave, se omite, né? Um evento muito grave de violência, de assédio, de abuso, se omite da memória. É muito comum que crianças anulem, neguem suas próprias memórias, essa memória seja suprimida, para que você não tenha que lidar com uma coisa que é muito contraditória, que a pessoa que é seu cuidador causou mal a você, uma pessoa querida causou mal a você, né? Mas é possível que sejam vários microeventos, onde não há muitas memórias claras desses microeventos, mas se sabe qual era a sensação geral que se tinha. Isso você consegue remontar as emoções que se tinha vivendo naquela família, né? Mesmo que não seja estabelecida uma relação de causa e efeito. Então, contextos controladores, contextos aversivos, muito punitivos, onde se é muito castigado, onde seus pensamentos não são levados em consideração, onde a criança é tratada como um objeto, tudo isso pode, mesmo que não há uma memória clara de um evento causador, causar micro-rupturas, micro-traumas. O trauma é como se fosse um machucado, né? Tipo, um grande machucado, você sofreu um acidente, um corte muito profundo, vai deixar uma cicatriz, né? Machuquei meu braço, sofri um acidente, deixa uma cicatriz. Se for muito profundo, muito grave, deixa uma cicatriz grossa. Mas, se nós tivermos, por exemplo, pequenos machucados sempre no mesmo lugar, também vai ter uma cicatriz. Só que não vai ser só um evento, mas vai ter uma cicatriz e aquilo vai aparecer, né? Por exemplo, eu tenho muitos machucados na perna. Eu sou meio desajeitado às vezes com as coisas na academia. Eu me bato às vezes passando nas máquinas e tal. Tem vários machucadinhos. E eles às vezes são no mesmo lugar porque eu bato sempre no mesmo lugar e já viraram cicatrizes. É mais ou menos isso que acontece com o trauma. Você, com esses traumas infantis, pode não ser um grande evento, como um grande corte, mas podem ser pequenos machucados que vão formando respostas traumáticas, que não tem uma memória de um evento só, mas são várias coisas que vão estabelecer essas respostas, né? Então, só que para as pessoas que têm reações emocionais desproporcionais, flashbacks emocionais, como eu já falei em outros vídeos, elas às vezes se perguntam qual é o gatilho. Eu não tive um grande evento traumático. Podem ser pequenos.
eventos traumáticos. E, aliás, você pode não lembrar. Quando não lembra, às vezes os flashbacks são menores. Mas quando se lembra, chegam a ser maiores. Né? Porque você lembrando de uma situação familiar que você passava por muita coerção, você vai ter muita revolta, muita desregulação emocional decorrente dessa revolta. Então, não lembrar, às vezes é até bom, mas, por exemplo, o exercício do processo terapêutico é lembrar, para você saber exatamente o que te desregula emocionalmente, para você saber exatamente quando isso ocorrer, o que não é o agora que está te causando problemas, e sim um contexto passado, né? Que pode ser de muitos pequenos gatilhos, de muitos pequenos eventos somados. E isso que é o que a gente chama de trauma complexo. É quando o trauma é generalizado. Não igual se você sofre um acidente de carro e não gosta de dirigir, se tenta dirigir e começa a ter uma crise de ansiedade, isso é um trauma focado num evento. Mas se você passa por uma família que te provoca traumas, que faz você ter medo de se expressar, que faz você ter uma reação ruim com o controle, que faz você se sentir controlado o tempo todo, então você vai ter problemas com o controle, vai ter problemas para se expressar, ou que te pune aleatoriamente, então você vai ter ansiedade constante por medo do que de repente as outras pessoas te tratarem mal, mesmo na vida adulta, outras pessoas que não são da sua família. Então eles generalizam seus problemas. Se você sofre um acidente de carro, o trauma está específico. Talvez só andar de carro seja um problema. Mas se você vive numa família que cada pequena coisa vai te traumatizando aos poucos, você vai ter como se fossem múltiplos pequenos traumas, generalizados para vários contextos. Esse é o caso do estresse pós-traumático complexo, do trauma complexo. É o caso da maioria dos pacientes borderlines. Eles têm inúmeros gatilhos causados por traumas, nem sempre definidos num só evento, mas pequenas coisas como essas que eu relatei, controle, rejeição, né? Pessoas que foram controladas ou rejeitadas por suas famílias podem ter gatilhos relativos à percepção de controle ou percepção de rejeição, ver controle e rejeição onde não tem, ou quando tem, ficarem extremamente explosivos. É o caso muitos de pacientes borderlines. Então o que ocorre é, muitas vezes, dois processos que o behaviorismo, o comportamentalismo identifica bem. Emparelhamento e generalização. Emparelhamento é quando as coisas traumáticas, quando a gente passa por um evento, por exemplo, um evento A que se emparelha com o evento B, ou seja, estabelece uma correlação. Por exemplo, se são as suas figuras de afeto que lhe causam sofrimento. O emparelhamento vai significar que sempre que você tiver que lidar com uma figura de afeto, mesmo que ela não esteja naquele momento te causando sofrimento, você vai começar, com a chegada dessa pessoa, por exemplo, são seus pais, por exemplo. Eles chegam, eles já vão te causar sofrimento, porque eles já causaram algumas vezes e você tem medo que isso aconteça. Então você já vai ter experiência por um segundo processo, antecipação do sofrimento, e ficar ansioso, que a ansiedade é uma resposta dessa antecipação. Então você vai emparelhar a figura familiar com o sofrimento, né? E aí você já vai antecipar o sofrimento pela ansiedade. Ocorre então o terceiro processo, quando você se torna jovem, quando você se torna adulto, que é generalização, que é de emparelhar, generalizando para figuras afetivas. Então, uma figura de afeto vai ser já generalizado aquele sentimento que você tinha em relação à sua família, por exemplo, né? De medo, angústia, ansiedade de que algo muito ruim aconteça. Isso, então, por exemplo, em casos de estresse pós-traumático, de borderline, isso é extremamente comum. Um emparelhamento, antecipação juntos e depois generalização fora do contexto. E quando se generaliza, você vai ver ações similares. Alguém que vai te dar, digamos, afeto, atenção, você já vai generalizar. Opa, essa pessoa não gosta de mim, ela pode me punir, ela pode me tratar mal, ela quer me controlar, ela vai me rejeitar. Então você vai generalizar para outras relações. E vai ter crises, flashbacks emocionais, muitas vezes. Crises que vão ter reações emocionais parecidas com o que se teve na infância. Então, o flashback é um retorno aos mesmos estados emocionais
dos eventos causadores dos traumas, que podem ser muitas vezes indefinidos, que são emparelhados, que funcionam como antecipação, ou seja, antes de acontecer você já está ansioso, já está com medo, já está com raiva, e são generalizados para além daquela relação familiar para outros contextos na vida adulta. Esse exemplo do afeto antecipar a punição é um exemplo claro de emparelhamento. Se você numa relação afetiva familiar, o carinho antecipava no dia seguinte caos, briga, violência, gritaria, quando você experienciar afeto em outros contextos, isso já vai estar emparelhado, generalizado, né? De modo que você próprio vai experienciar uma calma não duradoura. A calma não duradoura que se tinha no ambiente familiar, por exemplo, é tranquilo, mas depois tem raiva, depois tem brigas, você vai experienciar dentro de você. Sua família vai ser internalizada em você. E isso que é o problema de traumas infantis, traumas familiares. Sua família é internalizada no sofrimento. Então você vai causar, muitas vezes, seu próprio sofrimento. Porque você não vai, por exemplo, num relacionamento que estiver calmo, você vai se desregular e provocar o contexto de problemas. Isso pode acontecer, acontece mais frequentemente em pacientes borderline. Em pacientes que não são borderlines, muitas vezes, no caso de trauma complexo, as pessoas podem entrar num ciclo vicioso de reviver o trauma e se colocar em contextos similares ao familiar, onde onde você vai sofrer novamente o mesmo trauma, se retraumatizar. Porque basicamente eu vou resolver os problemas que eu não resolvi. Ou esse contexto é um contexto familiar mesmo, eu conheço esse contexto. Ou porque simplesmente relaciona uma relação conturbada a afeto. E isso faz se apaixonar, faz amar. Porque você amava na infância aqueles que eram seus cuidadores, que eram caóticos, por exemplo. Então, no caso de um borderline, eles próprios podem se desregular e causar esse contexto de caos. Mas, no caso de alguém que sofre de estresse pós-traumático complexo, pode acontecer de buscar isso por identificar isso com afeto, porque eu falei emparelhado. Se a calma está emparelhada com o caos, você pode buscar no caos a calma. Esse emparelhamento funciona nas duas direções. Então, emparelhamento, generalização. Em geral, esse tipo de revivência, claro, é muito ansiogênica, vai causar crises, vai causar flashbacks. E se é difícil de se sair, principalmente quando você procura uma relação análoga à relação que você vivia na sua família. Você vai sentir a mesma coisa sempre. Em geral, contextos familiares caóticos causam traumas não específicos, né? Que podem ser vividos na vida adulta como você ficar triste e não saber o motivo, ou ficar ansioso e não saber o motivo, ou ter experiências positivas com seus amigos e de repente ficar triste. Pode ser por essa questão de você ter emparelhado experiências positivas a uma antecipação de algo muito ruim, né? E isso é um flashback emocional também. Uma experiência positiva pode significar que vem algo muito ruim em seguida, e você sabe que seus amigos se divertem, nutre aquele afeto, e de repente você está triste no dia seguinte, ou muito ansioso no dia seguinte. É uma possibilidade desses traumas não específicos, e você não sabe direito o que está acontecendo com você. Também quem passa por essa situação, quando vive de fato um contexto de caos, dificuldades, de um relacionamento conturbado, vai direto para uma crise emocional, se afunda numa crise emocional, cai direto para depressão, para crises de pânico. Então, quem já viveu isso no contexto familiar e vive uma relação de novo assim, vai cair direto para um contexto muito ruim, de crises dissociativas, pode eventualmente até ter crises psicóticas, né? E é bem relatado, já definido que se vive isso num contexto familiar, é possível que as relações íntimas lhe causem sofrimento e confusão. Bom, no caso de borderlines, eu comentei que eles podem causar esse contexto, porque eles
vivem numa situação de medo, ameaça da rejeição bastante constante, e a reação que eles apresentavam muitas vezes quando eram crianças eram de autoagressão ou heteroagressão, agressão ao outro. Então eles têm uma raiva contra si ou raiva contra o outro, uma revolta muito grande. Então, e muitas vezes pelo medo da rejeição, por ter sido muitos punidos ou muito rejeitados pelos seus pais. Esse estado emocional de raiva muitas vezes não é sobre o aqui e agora. Geralmente é sobre o passado. Um borderline em crise não está brigando com você, muitas vezes ele está brigando com os pais dele, né? Ele está agindo como se estivesse resistindo a uma família abusiva, né? Então, nesse processo de resistência, eles vão destruir sem querer relações íntimas, amizades, vão praticar um abandono preventivo, romper relações para não sofrer mais, não ter uma incapacidade crônica de confiar e achar que todos odeiam eles, né? Por outro lado, por sua vez, pessoas que têm o chamado trauma, que podem estar sofrendo de um trauma complexo, em geral, a diferença entre borderline e trauma complexo é que borderline é mais generalizado e mais antecipatório, pode eventualmente ter crises psicóticas e tem reações de desregulação emocional voltada para agressão muito maior. Tem outras características, eu vou gravar um vídeo específico sobre isso, mas essa seria uma fronteira. Eu diria que o estresse pós-traumático complexo é muito mais autodestrutivo do que destrutivo para os outros, comparados ao borderline, né? Bom, mas isso fica para outro vídeo, né? É como se o borderline fosse um agravamento do estresse pós-traumático, né? Mas numa pessoa que sofre, por exemplo, de um estresse pós-traumático relativo, esses múltiplos traumas, ao entrar numa relação ou viver experiências positivas, sempre essa volta ao retorno à experiência de rejeição. Se sentir não protegido, se sentir ameaçado, se sentir triste sem saber o que está acontecendo, ou ansioso, ou ter crises de... Aliás, isso é muito comum. Pessoas que sofreram de trauma familiar têm frequentes crises de pânico sem saber a causa. Isso é muito comum. E muitas vezes os médicos tratam pânico como se fosse uma desordem cerebral ou como se fosse biológica, porque não há dificuldade de estabelecer uma causa esperada. Muitas vezes essa causa pânico é uma ansiedade, uma crise de pânico é composta por uma ansiedade extrema, caótica, explosiva e que causa efeitos corporais muito graves, né? Você sente o seu corpo palpitando, o seu coração acelerando, é uma crise de ansiedade muito grave. Muitas vezes são traumas não específicos relativos a esses contextos de infância que não foram bem delimitados, porque não estão delimitados. Bom, uma coisa que eu acho importante é responder a duas questões, né? Acho que ficou bem claro a relação entre trauma familiar, trauma de infância e flashbacks emocionais. Mas precisamos, são esses descontroles, essas emoções descontextualizadas. Mas precisamos pensar em duas coisas. Como lidar com alguém que passa por isso e como lidar com você próprio se você passa por isso. Como se autorregular. Primeiro, como lidar com alguém assim. Alguém que passa por uma crise, está experienciando uma crise, que passou por traumas familiares e que tem flashbacks emocionais. É importante ter, digamos, um passo a passo. O primeiro, você precisa reconhecer que aquilo não é com você, para você não se sentir pessoalmente agredido se a pessoa lhe tratar mal. Entender que aquilo não é pessoal. Tá? É sobre outro contexto. Essa pessoa está reagindo ao passado dela. Segundo ponto, estar presente para aquela pessoa. Dizer, olha, eu estou aqui, eu entendo que você não está bem, mas eu estou aqui para te ajudar. Você quer me ajuda? Eu posso ficar aqui com você? Oferecer um grau de suporte. Terceiro, mostrar empatia. E mostrar empatia é dizer, olha, eu não passei pelas mesmas coisas que você, então eu não sei como você se sente. Mas eu compreendo o que é o sofrimento e eu posso estar do seu lado lhe dando apoio. E por último, ir ao que está acontecendo, descrever a pessoa, olha, eu entendo que você está sofrendo, né? Você faz o passo a passo, você está ali, não se deixa afetar, se faz presente e diz que compreende, depois você diz, olha, apesar disso você está agindo mal, você me ofendeu, você
gritou, você reagiu mal, você falou uma coisa injusta. Então descreva o que aconteceu e diga: é importante que isso não volte a acontecer, eu estou do seu lado lhe apoiando, então eu espero que isso não volte a acontecer. Então você coloca um limite, descreve a situação, o que você está fazendo, trazendo as pessoas para os fatos, né? Você está dizendo: estou aqui, está ignorando que aquilo, porque aquilo não é sobre você, não está reagindo àquilo, aquilo é sobre o passado. Diz que entende o sentimento da pessoa e vai aos fatos e diz: ó, esses fatos não podem se repetir comigo, porque eu estou aqui para lhe dar suporte. Então é um método de tentar colocar a pessoa no chão, pé no chão, né? Se for você precisa regular. Então você tem que passar por um processo de autoquestionamento. Você está muito desregulado, sentindo muita raiva, ou sentindo muito medo ou muita ansiedade, tendo uma crise de pânico. Tente se acalmar, está num contexto tranquilo, para perguntar: esse sentimento é meu ou esse sentimento é o que fizeram comigo? Eu realmente penso isso? Porque, por exemplo, num flashback emocional, você pode achar que alguém está tentando te controlar, está te rejeitando, que um amigo seu ou a pessoa que você se relaciona está te tratando mal. E você está ficando ansioso com aquilo, ou com medo daquilo, e talvez não seja exatamente aquilo. Então, se você sabe que você passou por traumas, e que você tem descontroles emocionais devido a esse trauma, ou que você tem crise de tristeza, depressão, ansiedade devido a esse trauma, e em relação a alguém você está prestes a agir de uma maneira injusta, ou que você não sabe se é justa ou injusta, se pergunte: isso sou eu e essa pessoa, ou é algo que fizeram comigo no passado? Eu realmente penso isso dessa pessoa? Vá aos fatos, o que essa pessoa faz comigo, como eu ajo em relação a ela, ela me dá provas de que ela é uma boa pessoa ou não? Analise isso. Mas para analisar isso você precisa se distanciar, se afastar para não reagir de uma maneira inapropriada com aquela pessoa, para não ser injusto, para não ter uma crise mais grave. Distancia para avaliar antes de reagir. Você estabelece os limites para você mesmo. Você se dá tempo para avaliar, relaxa, descansa e avalie, se faça a pergunta: de onde vêm esses meus pensamentos? De onde vêm essas minhas emoções? Essas emoções são com essa pessoa? Essa pessoa é mesmo uma ameaça, ou a ameaça eram as pessoas que me ameaçavam, me tratavam mal lá atrás? Ou seja, é o meu passado? É a minha infância? Né? Essa pergunta é importante para você entender quando uma sensação, um pensamento está descontextualizado, que é uma característica de quem passou. Esses pensamentos descontextualizados, que são parte do flashback emocional, é uma característica muito frequente em quem passou por traumas infantis, traumas familiares.